Hoje a aulinha vai ser minha, né? Faz tempo que eu não tô aqui com vocês, né? Mas hoje eu voltei e provavelmente semana que vem também vai ser a tia Irene que vai dar aula. Então a gente vai dividir essas aulinhas em duas partes, tá? Hoje o nosso assunto, vocês já devem ter pensado algumas vezes, já devem ter ouvido falar. O nosso assunto de hoje é temor da morte. O que é temor da morte? Temor é você ter medo, entendeu? Então, temor da morte é você ter medo da morte. Vamos começar com o Evangelho. A gente lê o Evangelho, faz a prece e aí vou dizendo um pouquinho mais sobre a morte. Vamos lá. O nosso Evangelho hoje ele é um pouquinho maior, tá? Eu vou ler tudo. Mas se vocês depois quiserem ler em casa também, com seus pais, de noite, depois da aulinha, é muito bom também. Hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e item 5, O Ponto de Vista. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade, que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena, a vida nossa atual, né, aqui na Terra. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim, e assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos. Porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista... Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir, na vida terrena, um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos, então, que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura.
Ou seja, a gente às vezes fica com medo da morte porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Principalmente aquelas pessoas em que não têm uma religião, não querem acreditar em Deus, em nada, e fica com medo do que pode acontecer depois que a morte chega, né? Então, para aquelas pessoas em que já têm uma visão elevada, uma visão de que sabe que essa não é a única vida, que a gente vai desencarnar e vai para o plano espiritual, como ele falou aqui, a gente começa a ver as coisas de cima. Então, esse meio que a gente está vivendo, esse meio terreno, os problemas do dia a dia, aquela conta que não pagou, aquele brinquedo que a gente perdeu ou qualquer outra coisa, se tornam problemas pequenos, porque a gente começa a ter uma visão um pouco mais de cima, uma visão evoluída. Então a morte passa a ser apenas um fator que a gente tem que passar, um fator da vida, uma coisa comum, né? Mais fácil de lidar. Então esse é o ponto de vista. Então a gente vai decidir se a gente quer ter um ponto de vista terreno, imerso dentro desses problemas do dia a dia, nesse meio da terra, ou a gente quer ter um ponto de vista do alto, um ponto de vista elevado, em que a gente olha para esses problemas nossos do dia a dia, vai ficar tudo bem, vai passar, essa não é a única vida, isso vai mudar. Então a gente tem que escolher qual ponto de vista que a gente vai ter. À medida que a gente vai estudando também, né, vocês na evangelização, vocês mesmos vão vendo qual ponto de vista que vale a pena, né, a gente pensar, a gente seguir. E isso vocês vão se adaptando, a gente vai acostumando com essas ideias. Vamos fazer a nossa prece para começar a explicação do Livro dos Espíritos. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, começando mais uma aulinha da evangelização, uma aulinha da sala 3, hoje sobre um assunto que a gente ouve falar quase todos os dias, que é sobre a morte, como que a gente deve lidar com ela. Que o Senhor nos permita começar mais esta aula e esteja conosco no lar de cada criança que está assistindo esse vídeo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos é esse daqui, vocês já estão acostumadinhos, né? É a pergunta 941. Esse item, temor da morte, só tem duas perguntinhas, que é 941 e 942. Eu vou falar e a gente vai ler alguns pedacinhos que eu destaquei aqui para a gente poder, né, pegar uma base melhor. O temor da morte. Vocês já se perguntaram se vocês têm medo da morte? Se vocês pensam nisso? E por que que vocês têm esse medo? Muita gente confunde, né, o medo da morte. O que vai acontecer depois que eu desencarnar? O que vai acontecer? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Essa é uma pergunta. Ou, eu tenho medo de como eu vou morrer. Será que eu vou sofrer quando eu morrer? Ou será que eu vou morrer dormindo? Em que eu durmo lá e tal. Aí quando eu acordo eu já estou no plano espiritual. Olha que beleza. Né? É assim eu acho que eu queria desencarnar. De uma forma assim leve, sem a gente pensar, sem a gente sofrer. Então a gente tem que saber diferenciar se a gente tem medo de morrer ou de como a gente vai morrer. E a morte, para nós que somos espíritas, que já estamos estudando isso, a gente tem que ver ela de uma maneira como uma coisa normal. Uma coisa que a gente já fez várias e várias vezes. Porque essa não é a nossa primeira encarnação, provavelmente não é a última. Então a gente já passou por diversos tipos de morte, né? Em outras vidas a gente pode ter morrido dormindo, como eu falei. A gente pode ter morrido, sei lá, com um tiro ou alguma coisa. Ou alguém pode ter matado a gente também, sei lá. Então, a gente já tem essa experiência, a gente já viveu isso. Então, tem alguns relatos de algumas pessoas em que elas falam de experiências quase morte, né? Que é esse o nome que as pessoas falam. Em que quando a pessoa tá lá quase morrendo, começa a passar um filme na cabeça dela
de tudo que ela fez nessa vida e às vezes elas lembram de coisas de outra vida também. E aí acaba não morrendo, né? E aí fica esse registro na cabeça, nossa, eu achei que eu fosse morrer, passou um filme na minha cabeça, são as memórias que eu guardei desde a infância, tem memórias até de outra vida. Então essas são experiências de quase morte. Será que isso acontece com a gente? Eu fico bem curiosa para saber. Se o dia que eu for morrer, né, desencarnar, se eu vou ter essas lembranças também, vai passar esse filme na minha cabeça. E a gente não precisa ter medo, porque nós espíritas sabemos que nós vamos sair dessa vida, né, dessa encarnação, e vamos voltar para casa, digamos assim. Que a nossa casa é o plano espiritual, né? É a casa do espírito. A gente está lá vivendo mais anos do que a gente viveu aqui na Terra. Nossa, a gente já viveu muito lá no plano espiritual. Então, aqui é como se fosse uma viagem que a gente está fazendo, né? Em que, sabe quando a gente viaja por muito tempo? A gente fica, sei lá, um hotel em que não tem a nossa cama, não tem o nosso chuveiro, não tem as nossas coisas, e a gente começa a sentir falta dessas coisas e pensa, poxa, quero ir para casa. E, então é mais ou menos isso, a gente volta para casa, volta para o plano espiritual. Então a gente tem que ver isso de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais leve, né? É uma coisa natural que acontece em todas as encarnações. Por isso que a gente não precisa ter medo, principalmente se a gente cumprir as nossas coisinhas aqui na Terra certinho. Se a gente for uma pessoa do bem, se a gente fizer a caridade, se a gente só desejar o bem para as outras pessoas. Então, isso já deixa a nossa consciência um pouco mais tranquila. Poxa, quando eu voltar para casa, ufa, já vou ter cumprido a minha missão aqui. E é dessa forma que a gente tem que pensar e agir todos os dias. Vou ler aqui um pedacinho para vocês. É a 941, o temor da morte. Kardec pergunta assim: o temor da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E os espíritos respondem para a gente que, sem motivo, tem esse temor. Ou seja, não tem motivo para a gente ter medo. Mas também o que a gente quer? Se procuram persuadi-las quando jovens de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, porque eles dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas, se têm um pouco de juízo, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que são levadas a acreditar que, além da vida presente, nada mais há. Quanto às que persistiram nas suas crenças de infância, elas temem aquele fogo eterno que deve queimá-las sem as consumir. Ou seja, o que é essa pergunta? Kardec está perguntando por que para muitas pessoas, normalmente a maioria, é tão difícil aceitar a morte. Por que para a maioria das pessoas existe esse medo da morte? E os espíritos explicam para a gente que a explicação, né, desde o início da Terra, desde quando os portugueses também, vamos falar do Brasil, desde quando os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram as religiões, é falado o quê? Quando você morrer, ou você vai para o inferno ou você vai para o paraíso. Mas do jeito que o mundo está hoje, do jeito que a gente faz coisa errada, certamente você vai para o inferno, porque o inferno está cheio, então é para lá que todo mundo vai. Vocês acham que a gente vai crescer com uma ideia boa na cabeça? Independente de tudo que eu fizer, eu vou para o inferno? Por isso que a gente tem medo. Mas para a gente que tem uma visão diferente, a gente sabe que não é bem assim. Não existe um inferno e um paraíso, dois lugares diferentes. O que existe? Existe o umbral, que depende só da gente. O umbral começa na nossa cabeça. É um mundo que a gente cria de fatores não tão bons, né? Dependendo das nossas atitudes aqui na Terra, a gente é levado a esse lugar, a esse umbral, que são, na verdade, coisas que a gente já vivia aqui na Terra. Se eu fui uma pessoa ruim aqui, eu não vou desencarnar e vou virar uma pessoa boa da noite para o dia. Então eu vou para esse lugar chamado umbral, mas isso depende das minhas atitudes. O dia que eu elevar o meu pensamento, tô lá no umbral, né? Desencarnei, tô lá.
O dia que eu elevar o meu pensamento e pedir ajuda a Deus, aos espíritos benfeitores para me tirarem de lá, certamente eles vão lá, vão me ajudar e vão me levar para o mundo melhor, né? Para o plano espiritual, para um hospital lá no mundo dos espíritos, para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer outras coisas junto com espíritos mais evoluídos também. Então, esse mundo é a gente que cria. Os espíritos falam isso, né? A gente, dependendo do que a gente fizer, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa caridosa, se eu só quero bem, então eu vou desencarnar sendo essa mesma pessoa. E, de certa forma, eu vou desejar para mim um mundo melhor. Então, a gente vai para um outro nível no plano espiritual, um nível mais elevado, com pessoas com uma sintonia igual à minha, que querem as mesmas coisas que eu. Então, por isso que a gente fala que isso tudo depende das nossas ações e dos nossos pensamentos. Por isso que não existe, não é Deus que define se você vai para o inferno ou se você vai para o paraíso. Não é, são as nossas atitudes. É o nosso livre-arbítrio que vai definir isso. Então, crianças, é bem melhor a gente fazer tudo do bom e do melhor, fazer o bem, fazer a caridade, a gente se dedicar a essa vida aqui, a gente completar, né, as nossas ações que a gente tem que fazer aqui na Terra, cumprir a nossa missão. Mas tia, eu não sei qual é a minha missão. A principal missão é não fazer o mal, não desejar o mal para ninguém. Se a gente quer fazer o bem, se a gente quer fazer a caridade, certamente a gente já está se evoluindo, a gente está se elevando, a gente tem que estudar para isso, tem que participar das aulas, a gente tem que ler o Livro dos Espíritos para a gente saber essa receitinha de como se tornar uma pessoa melhor. E aí, Kardec pergunta de novo, na 942. Algumas pessoas não acharão esses conselhos para ser feliz na Terra um pouco banais? Não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar sua infelicidade? E os espíritos respondem: há as que dirão isso, e em grande número, mas algumas delas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curadas sem remédio e continuando a sofrer indigestões por si mesmo provocadas. Foi o que eu falei, os livros dos espíritos, Jesus, eles dão pra gente uma receitinha de bolo. Eles dão pra gente um direcionamento do que a gente tem que fazer. Isso aqui depende da gente seguir ou não. E essas são as nossas atitudes. Então, tem gente que não segue e se lamenta por isso. Ai, Deus não quis fazer isso por mim. Mas ele está ali falando como é para a gente fazer. E a gente que não quer fazer. Então, a gente tem que aprender mais, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer para a gente poder saber o que a gente tem que fazer para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E, consequentemente, não ter medo da morte. Porque a gente sabe que a gente vai desencarnar e voltar para casa, né? Para dar uma animada no nosso vídeo, vocês devem conhecer uma musiquinha bem famosa lá na nossa casa. E eu vou botar um videozinho para vocês cantarem em casa enquanto a tia canta daqui, tá? E aí depois a gente faz a prece. Eu não entendi o que era morte, depois dela o que ia acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia andar por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança eu não entendi o que era morte, depois dela o que ia acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia andar por cima com os bichos da TV. Dona Morte, será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso,
Descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Não acredito. Pronto? Gostaram da musiquinha? Se animaram um pouquinho nessa tardezinha de domingo? A tia aqui também. Eu gosto muito dessa música. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar essa aulinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e que pensem um pouquinho mais, né? Sobre o medo da morte que a gente tem, que muitas pessoas têm, que vocês ouvem outras pessoas falarem. Então agora vocês já vão saber. Se alguém falar, nossa, eu tenho medo de morrer, aí você já tem o que falar para essa pessoa, né? Vamos fazer a nossa prece, conversar um pouquinho com Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse domingo, por mais essa semana que se inicia, que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos fazendo aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos dos Espíritos de Allan Kardec. Por favor, abençoe a cada criança, a cada familiar que está assistindo esse vídeo, essa aulinha, e que assim o Senhor nos permita terminar mais essa aula da Sala 3. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, essa foi a nossa aulinha, Temor da Morte, e até a próxima aula. Um beijo pra vocês e tô morrendo de saudade, tá bom?